uma ponte em nós. Vamos construir para ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, versículos 1 a 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo.
A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês ouviram a leitura no Evangelho de Mateus da parábola do semeador e da semente. Acho que essa parábola é conhecida já por muitos de vocês. Interessante como o Evangelho diz que Jesus falava muitas vezes em parábolas. Porque Jesus não era como os doutores da lei, que simplesmente ele ensinava a partir da autoridade. Por exemplo, a lei diz isso, vocês têm que observar. Se você não observar, vocês serão condenados. Jesus não era assim. O próprio povo, você deve estar lembrado, numa outra oportunidade, reconhece isso. Diz, olha, como ele é diferente. Como ele é diferente. Ele não fala como os doutores da lei, como os sacerdotes. Ele fala com autoridade. O que significa? Jesus convencia. Falar com autoridade, ele convencia com as palavras, com os argumentos. E Jesus, vocês perceberam, ele usa uma linguagem muito simples. Ele procura explicar-se de um jeito simples, através de imagens familiares ao povo. Por exemplo, Jesus ensinava numa região agrícola, onde todo mundo sabia como semeava. E Jesus usa aquela imagem, bem conhecida pelo povo. E por isso que ele falava com autoridade. Ele falava de modo simples, do jeito popular. Não era como os escribas, doutores da lei. E por que Jesus conta esta parábola do semeador? Só para a gente resumir um pouquinho, né? E podemos entender melhor o significado daquilo que Jesus quer ensinar para nós hoje também, através dessa parábola. O semeador saiu, começou a lançar a semente, diz que uma semente caiu à beira do caminho, e os pássaros comeram. Outra semente caiu em terreno pedregoso. Terreno pedregoso, onde não havia muita terra, mas quando o sol apareceu, a planta que começou a brotar ficou queimada e morreu. Ainda uma semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a planta. Finalmente, uma semente caiu em terra boa. Essa semente produziu muito fruto. Eu perguntei por quê. O próprio Jesus depois explica essa palavra, vocês ouviram, já não precisa explicar de novo. Mas por que Jesus contou esta parábola? Ele contou esta parábola porque logo no início da sua pregação, quando ele começou a apresentar o seu projeto que ele queria realizar, o projeto que ele recebeu do Pai, de fazer desse mundo
uma grande família, onde todo mundo pudesse ser irmão, irmã de verdade, e Deus, Pai e Mãe de todo mundo, e todo mundo pudesse viver com dignidade. Ele apresentava esse projeto. Ele apresentava aquilo que nós chamamos o Evangelho, uma boa notícia para todos. Ele veio anunciar uma boa notícia para todos, que todos possam viver com dignidade, todo mundo possa ter saúde, possa viver bem. Esse projeto que ele chamava com o nome O Reino de Deus. Ele quis anunciar o Reino de Deus aqui no meio de nós. Que beleza, né, gente? Você imagina hoje todo mundo com saúde, todo mundo com casa, todo mundo com trabalho, todo mundo sendo irmão do outro, ninguém explorando o outro, ninguém ofendendo o outro. O paraíso. E claro que este reino de Deus não vai se realizar totalmente aqui, só depois da morte, mas deve começar aqui. Ele mesmo disse, o reino de Deus já está no meio de vocês. Inclusive, nós estamos vendo hoje em dia, nesta pandemia, muitos sinais do reino presente no meio de nós. Por exemplo, toda esta solidariedade que existe no meio do nosso povo. Tanta gente partilhando, repartindo com os irmãos. Todo esse pessoal que trabalha em favor da vida, é gente que morre para que os outros possam viver. Estes são os sinais do reino. Ele já está no meio de nós. E quando Jesus apresentou esse projeto, muita gente não gostou. Não gostou. Começou a criticar, começou a haver rejeição, e outros que diziam, mas isso aqui é uma utopia, isso nunca vai acontecer. E teve pessoas, inclusive do próprio grupo, que abandonou Jesus. Não sei se vocês lembram, numa oportunidade, que o pessoal não gostou muito daquilo que ele disse, e deixou Jesus. E com o grupo que ficou com ele, Jesus disse, vocês também querem ir embora? E tem aquela frase bonita de Pedro que diz, Senhor, onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós estaremos com o Senhor sempre. Mas muitos largaram, não gostaram do projeto dele. Olha, gente, como o Evangelho é atual. Como acontece isso hoje? O projeto de Jesus. Projeto de Jesus que ele definia como uma expressão que dá para entender claramente quando ele disse, eu vim aqui para que todos tenham vida e vida em plenitude. Todo mundo. Ninguém excluído. Muito rejeitado o projeto na época e muitos estão rejeitando hoje também. E outros, então, porque ficaria feio rejeitar Jesus, porque seria demais. Então, o que eles fazem? Eles espiritualizam esse projeto. Porque não acredita ou não aceita que esse projeto verdadeiro de Jesus possa se concretizar. Espiritualiza, tudo espiritual. Então, o fulano pode morrer de fome, pode ser assassinado, pode morrer na fila do hospital. Bom, isso é secundário. O importante é que ele salva a alma. Então ele espiritualiza. Eu sempre digo, se Jesus tivesse espiritualizado o seu projeto, ele não teria morrido com 33 anos de idade na cruz. Talvez tivesse morrido com 90 anos na cama. Mas por que o projeto de Jesus
causou tanto impacto, causou, assim, perseguição, críticas, calúnia. Sabe por quê? Hoje eu diria porque ele se meteu em política. O fato de você lutar para que esse projeto de Jesus, que é um projeto de vida, vida espiritual e vida física, gente, ter saúde, ter trabalho, ter dinheiro, viver bem, ter moradia. Você luta para isso, para que esse projeto se concretize aqui no Brasil. Aí tem gente que diz, olha, nós viemos aqui na igreja para rezar, não viemos para ouvir essas coisas. E sai, abandona. Exatamente como na época. Abandona. E quando você chama a verdade e procura realmente falar claramente do projeto de Jesus, como aconteceu aqui com o padre Edson, lá da Diocese de Limeira, ele está sendo caluniado e perseguido. Por isso foi bonito aqui no nosso Brasil, mais de 500 padres se uniram e mandaram uma carta de apoio ao padre Edson, lá da Diocese de Limeira, elogiando porque ele teve a coragem de falar umas verdades que pouca gente tem coragem de falar. Porque tem muita gente na igreja, infelizmente, que concorda com a tortura, que concorda com a morte de bandido, que concorda com a destruição da Amazônia e outras coisas mais. E se diz seguidores de Jesus. Por isso é que quando nós apresentamos o projeto de Jesus, é um projeto de vida que nem todos entendem como acontecia naquela época, e vocês percebem muito bem, acontece hoje também. Inclusive o Papa Francisco resume tudo isso que estou querendo falar para vocês, dizendo assim, o 3T, teto, trabalho e terra. Esse é o reino de Deus para as pessoas que têm fé. Agora eu vou fazer um parêntese para fazer um resumo para os irmãos italianos que estão me ouvindo neste momento. Perché Gesù racconta la parabola del seminatore, semina? Perché c'era molta gente che seguiva Gesù e non accettava il suo progetto e criticava Gesù. Criticava Gesù e per questo molti lasciavano il gruppo di Gesù. Perché Gesù apresentava il suo progetto, un progetto che è di vita per tutti. Ma vita non solo spirituale, ma vita fisica, salute, lavoro, una casa per abitare. Ricordavo i 3T che Papa Francesco diceva adesso, diceva a noi 3T che è tetto, trabalho, che sarebbe lavoro, e terra per tutti, perché tutti potessero vivere bene. Ma ci sono molti che non accettano questo, perché quando tu dici che Gesù vuole che tutti abbiano salute, abbiano vita, e per questo hanno bisogno di avere lavoro, hanno bisogno di avere soldi, hanno bisogno di avere salute, dicono che tu stai mettendoti in politica. E per questo, come in quel tempo, che c'era gente che non ci credeva, anche oggi c'è molta gente di chiesa che non ci crede, o inventa un Gesù spirituale, solo spirituale, per andare in cielo, qui non interessa. È per questo che Gesù ha raccontato questa parola. E vediamo cosa lui voleva dire. E vamos ver o que Jesus queria, então, dizer com esta parábola diante desta realidade que era vivida naquela época e, como eu disse agora, está se repetindo na história. Quando Jesus coloca e apresenta
esta parábola, ele quer responder a uma pergunta que se colocava no coração de muitos. Vale a pena seguir a Jesus? Vale a pena lutar? Muita semente se perde. Muita semente se perde. Quantos de vocês que estão me ouvindo nesse momento são pessoas combativas, que lutam por um mundo novo, que lutam pela justiça, que se engajam seriamente nesse projeto de Jesus, e parece que as coisas não mudam. A semente se perde. A semente se perde. Aí que Jesus conta esta parábola para dizer, sim, tem muita semente que se perde, mas tem alguma semente que não se perde. Tem semente que cai em terra boa, e a colheita será abundante. Então o que Jesus quer dizer com esta parábola? Olha, todos vocês que são meus seguidores e que acreditam nesse projeto de vida para todos, não desanime, porque tem muita semente que se perde. E Jesus garante que o projeto de Deus não fracassará. O projeto de Deus não fracassará. Não pode perder a esperança e a vontade de lutar. Con questa parabola Gesù vuole dire, voi tutti che lottate per un mondo migliore, e vedete che molte volte le cose non vanno avanti perché il seme si perde. Gesù dice, no, guardate che c'è il seme che si perde, sì, ma c'è il seme che cade in terra, in terreno buono, e darà molti frutti. Per questo che il progetto di Gesù non sarà un fallimento, dará resultado. Agora, o importante é o seguinte, é verdade, não faltam obstáculos, críticas, perseguições para quem assume este projeto seriamente, o projeto de Jesus. Mas Jesus garante que Deus está conosco. Deus está conosco. E nós venceremos. Aqui não se trata de colher sucessos, encher as igrejas de gente, dominar a sociedade, impor a nossa fé a todo mundo. Não, não se trata disso. O sucesso de Jesus é outro. O sucesso de Jesus é outro. E Ele nos ensina e pede para todos nós somos semeadores, sermos semeadores. Tanto é verdade, você veja bem, Jesus não contou a parábola do ceifeiro, daqueles que colhem, mas ele ensinou e falou para nós a parábola do semeador. Isso é, o que temos necessidade não são de pessoas que colhem vitórias, mas temos necessidade de semeadores, pessoas que semeiam, seguidores de Jesus, que semeia por onde passam, palavra de esperança, gesto de compaixão e solidariedade, sem excluir ninguém. Gente que luta, que acredita, e que não cansa de semear, mesmo que muita semente se perca. Quello che il Signore ci chiede è di seminare. Seminare gesti di bontà, di misericordia, di solidarietà, di giustizia. Per questo che i seguitori di Gesù devono non sperare in questi successi mondani, ma di seminare sempre, perché Lui raccoglierà l'ora giusta. Essa é a grande lição da parábola. Não desanime se tem muita coisa que não dá certo. Não desanime. Você continue a lutar, continue a acreditar, continue a semear.
Porque é uma semente que cai em terra boa, ela vai produzir muito fruto. Eu gosto muito de uma frase que frequentemente eu repito aos meus companheiros e companheiras de luta. Eu digo assim: a nós cabe lutar, a Deus cabe vencer. Pode ser que a gente não veja a vitória, mas isso para nós é secundário. Nós devemos lutar. O vencer cabe a Deus. A noi importa seminare, cogliere dipende dal Signore. A grande lição do nosso Mestre para todos nós, que às vezes desanimamos diante de uma ação que parece não produzir fruto nenhum. E ele diz: não, continua firme. Que aquilo que você semeia vai produzir frutos e frutos de abundância.